Olá, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ayrton Pereira da Cruz e nós estaremos na aula de hoje falando um pouco sobre a estrutura da matéria, certo? É um assunto muito interessante, muito atual e também muito importante, porque a gente vai compreender um pouco a mais sobre o mundo, que nós vivemos. Então, esse é o nosso tema de hoje, certo? Aí nós temos algum questionamento. O primeiro deles é, afinal, o que é matéria? E a resposta nós podemos observar aí do ladinho, né? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então nós temos exemplos de matéria aí, o ferro, o vidro, a madeira, dentre outros. Aí são só alguns, mas no geral nós temos vários exemplos de matéria, certo? Então, de uma forma bem simples, a matéria é tudo aquilo que tem existência física, né? Que é algo real. Também podemos dizer que nós encontramos a matéria no estado físico, no estado líquido e no estado gasoso. Então, se analisarmos essas três formas em que nós encontramos a matéria, nós podemos dizer que praticamente o mundo em que nós vivemos, tudo é matéria, certo? Porque ocupa lugar no espaço, tem massa, então é matéria. Então, para não esquecermos, nós já encontramos no estado físico, no estado líquido e também no estado gasoso. A água, a terra, o ar, tudo isso são exemplos de matéria, certo? Nós temos aí alguns exemplos de matéria, como o ferro, como o vidro, como esse biscoito aí, né? Mas aí vem o seguinte questionamento. Do que é constituída a matéria? Vocês já se perguntaram do que é constituída a matéria? Do que ela é feita? Certo? Será que existe um modelo que correlaciona todas as coisas do universo a uma partícula fundamental? Você já se perguntou sobre isso? Isso é muito interessante. E aí temos mais um questionamento para chegarmos ao anterior. Do que é feita a matéria? Você já se perguntou do que a matéria é feita? Nós estaremos estudando e sanando a sua dúvida a partir de agora. E de forma bem simples, a matéria é constituída por átomos, certo? Aí você pode fazer um outro questionamento. O que é o átomo, né? Aí nós temos uma resposta bem simples, mas muito objetiva, né? Que o átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Ou seja, é a menor partícula da matéria. Por exemplo, vamos exemplificar melhor dizendo, você pega a matéria, tenta diminuí-la, triturá-la, enfim, você vai chegar a um ponto em que você não conseguirá mais dividi-la. Então, a essa menor partícula nós damos o nome de átomo, certo? Que é o limite da divisibilidade da matéria. Então, a matéria é constituída por átomos, que, por sua vez, é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Então, essa última parte aí, sobre o átomo, que diz a menor partícula capaz de identificar um elemento químico, quer dizer que essa menor partícula, se eu ainda for analisá-la e estudá-la, eu saberei do que ela é composta, ou qual é o material que ela faz parte. Por exemplo, se eu pegar o ferro, por exemplo, triturá-lo, diminuí-lo, tentar deixar a menor partícula possível, que nós sabemos, que damos o nome de átomo no caso, né? Se nós formos analisar, saberemos que aquele material ali é ferro. Então não esqueça disso. Além de ser a menor partícula, é também capaz de identificar o elemento químico ou qual material que ela pertence. Nós temos aqui os primeiros estudiosos acerca do átomo, ou quem primeiro estudou acerca do átomo. E aí os filósofos gregos, na Grécia Antiga, Demócrito e Leucipo, século V a.C., certo? Ele defendeu a ideia de que a matéria era composta por pequeníssimas partículas, foi o que nós acabamos de falar. Só que na época, né, como não havia tecnologia, formas mais aprofundadas de estudar, tudo isso, esse modelo desses dois filósofos aí, é baseado apenas na intuição e na lógica.
Para vocês entenderem, não havia nada tecnológico para que eles viessem analisar, estudar. Eles apenas foram dividindo, até que chegou a esse ponto de encontrar essa menor partícula, que aí nós vemos aí o significado de átomo, vem do grego, quer dizer indivisível, por isso chamamos de átomo. A menor partícula da matéria, onde nós não podemos mais dividi-la, porém podemos identificar de qual elemento ou a qual elemento ela faz parte, certo? Mas aí, amigos, estudantes, alunos, nós podemos perceber que tudo, com o passar do tempo, todas as áreas surgem, né? Vários estudiosos ou mais estudiosos, a exemplo na área da física, da matemática. Ao longo dos anos, nós temos várias referências, né? Não foi diferente com o átomo ou sobre o átomo. Nós tivemos aí no desenrolar da história diversos cientistas estudiosos. E esses tentaram definir o átomo quanto à sua forma. Foi aí que se deu origem ao que nós chamamos de modelos atômicos. Surgiram os modelos atômicos. Todos esses modelos atômicos eram com a finalidade de tentar compreender melhor o átomo e a sua composição. Se no início era apenas através da intuição e da lógica, aqui, como nos mostra a figura aí, já é algo mais científico, mais estudado, mais aprofundado. Aí nós já podemos citar a estrutura do átomo aí, o núcleo, né? O elétron, o nêutron, isso são as estruturas do átomo, certo? Nós estamos vendo aí do que o átomo é formado. Nós estaremos, a partir de agora, apresentando aqui uma pequena atividade, né? Uma atividade investigativa. Vocês estarão pesquisando quais os modelos atômicos, quem foram seus respectivos autores e a descrição de cada modelo. Acredito que quando você pesquisar, e você vai aprofundar, vai melhorar, vai evoluir no seu conhecimento, e em outro momento nós estaremos sentando e analisando as pesquisas feitas e compararmos os resultados para chegarmos a uma melhor compreensão, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.